sessão de hoje promete. Beleza, Bruno Formiga? Como é que tá? Na paz, cara. Estou de volta. Eu fiquei apurando que você não queria que eu viesse, aí faltou gente e eu Foi vim aquela pra... discussão que a gente teve sobre o Neymar. Pois é. Aí eu falei, dá uma geladeira no Bruno Formiga. 3 semanas. Que aí até foi... a gente ter a próxima. Depois foi pro Twitter, né? Isso, André até a gente ter a Zé, que próxima engole treta. o Mandou o Formiga pra reciclagem. Isso, eu fui pra reciclagem. Aí voltei agora, que faltou gente, aí falou, pô, então chama o Formiga aí, que ele já tá pelo Rio. Foi boa a sua reciclagem? Você leu bastante livro, você estudou bastante? Não, voltei e tô pianinho agora aqui, tô tranquilo. E, cara, assim, convocação morna, mas ok. E a parada do calendário, a gente nunca foi tão rico, nunca foi tão profissional, por mais que ainda não seja o ideal. Mas, cara, ainda tem um quê de várzea, né? Umas briguinhas de hora de recreio, que fala, putz, eu tô bem, mas eu quero que o outro não esteja tão bem. E no pior dos mundos, se tiver todo mundo desfalcado, tu vai olhar, mesmo 8 desfalques aqui, 8 desfalques ali, talvez seja o mundo ideal. Fala, meu irmão, tá todo mundo desfalcado? Vai ter que ser assim, meu irmão. E aí vamos ver quem é que montou o melhor elenco para tapar esses buracos. Porque eu estava ouvindo suas apurações desde manhã e aprendi bastante ali. Cara, é uma aula de falta de solução. Não tem solução. Às vezes a ideia vinha de você. Assim, não sei o que é isso Era boa aqui. ideia? Ótimas ideias, mas não vai para a prática porque os caras não querem, pô, não é? Não, eu tentei falar com os clubes, tentei falar com a CBF, conversei com algumas pessoas, porque eu tô obcecado nesse assunto, cara. Eu acho indecente, eu não me conformo. A gente foi almoçar, aí teve uma hora que eu olhei, eu vi o Rizek meio aéreo. Aí eu falei, pô, Rizek, tu tá focado, porque o prato dele era uma salada bonita, filé de frango. E eu quis falar que ele tá focado no shape. Aí ele, cara, eu não paro de pensar nessa parada do calendário. Só que eu tava falando do prato mesmo, mas ele tá tão focado no assunto e apurando na maquiagem, tá? Era pó na cara e ligando pra maior galera. Cara, eu acordei obcecado com esse negócio, cara. Porque, assim, a briga tá maravilhosa, cara. Ponto a ponto. 2 timaços, cara, que vão também disputar a Libertadores. Eu acho que a reta final mais insana, que a gente, no bom sentido, que a gente teve na era dos pontos corridos, pela qualidade dos times que estão disputando o título e ainda disputando a Libertadores. Aí, pô, você para pra pensar que no meio disso tudo... Tu ligou pro Cruzeiro? Ele deve estar achando ótimo. Pro Cruzeiro não, é verdade. Pro Cruzeiro não. Aí no meio disso tudo... Eles vão ter que... Pô, o Palmeiras tem que jogar com o Galo fora de casa. São jogos que estão marcados. Vai mudar, tá? Eu acho que vai mudar isso. Mas o Palmeiras tem que jogar contra o Galo na Arena MRV e contra o Santos na Vila Belmiro com 8 desfalques, cara. Com 8 desfalques, brigando pelo título. E o Flamengo tem que jogar um Fla-Flu. E contra o Sport, beleza, mais molezinha. Mas ainda assim... São 2 jogos importantíssimos, cara, na briga pelo título. Com 8 desfalques, sendo que até o fim do ano você só tem uma semana, só uma semana, que não tem jogo. Até o fim do Campeonato Brasileiro, de meio de semana, né? Você tem jogos marcados para o meio de semana e para o fim de semana. Então é muito difícil você ajeitar o calendário. E é justamente nessa semana, entre o domingo 23 e o domingo 30, né, que é a semana da final da Libertadores, que eles vão poder jogar, depois a gente mostra isso, diretor, que eles vão poder jogar no meio da semana. Então, isso é um fato. Vai ser marcado um jogo de brasileiro nesse meio de semana, numa terça-feira, porque na quarta eles têm que fazer check-in em Lima. Que jogo será esse? Ainda não se sabe, mas ao longo do programa eu esmiuço a minha preocupação, não sei se é a mesma de vocês, mas eu estou obcecado nesse assunto hoje. Mas essa história do calendário, só para matar, assim, eu acho que do ponto de vista do bom senso não tem solução, porque o bom senso também não vai entrar na mesa aí, mas a parada de, no pior dos mundos, está todo mundo desfalcado, esportivamente, pelo menos, ninguém vai ter o que reclamar. O produto, ele é sabotado. Quem perder vai reclamar. Mas vai reclamar, vai reclamar, vai apontar o dedo pro espelho, porque assim, eu perdi 8, os caras também perderam 8. Tá todo mundo no prejuízo. Agora, pode ser, e aí eu brinquei com a história do Cruzeiro, se geral tropeçar e o Cruzeiro, por exemplo, toma essa ponta, aí você tem um beneficiado indireto, porque o Cruzeiro também não tem culpa. A real é que, dessa vez, ninguém tem culpa, né? Mas alguém vai ser prejudicado. E nós também, porque o produto ele vai ficar pior do que ele poderia. Uma coisa é você ter o Palmeiras 100%, o Flamengo 100% e tal, e não terá, muito provavelmente. Então, assim, se tiver todo mundo desfalcado, você pelo menos não vai ter alguém para apontar o dedo e falar, mas fulano está com menos desfalques do que eu ou foi beneficiado na tabela. Pelo menos isso. E aí, cara, são as 2 maiores fortunas da América do Sul que montaram o elenco para essas crises mesmo. Infelizmente, assim, eu estou indo já para um mundo do conformismo, né? Se não tem jeito, eu vou tentar olhar o copo meio cheio. São os 2 melhores elencos. Eles mesmos desfalcados, todos esses jogos que a gente citou aí, eles seguem sendo favoritos. Ou não? Será com 8 desfalques? Eu acho que sim.
Bom, até 8, né? Por enquanto a gente tem a projeção de que eles podem perder até 8 jogadores. O cerne da questão é o seguinte, é muito jogo para pouco dia. Não cabe a quantidade de jogo que a gente tem aqui em 365 Imagina dias. se eles estivessem na Copa do Brasil ainda. Exato. Não, aí esquece. A CBF contou com sorte então, nesse ponto. diante desse cenário, o clube é punido pelas conquistas que ele obtém ou pelos jogadores que ele contrata, ou seja, ele é punido pela sua própria competência. O Palmeiras foi jogar a Copa do Mundo de Clubes. E aí você tem que remarcar jogos. E aí o Palmeiras teve que jogar numa data FIFA, desfalcado, contra o Juventude. Foi um jogo em casa, o Palmeiras ganhou fácil, não chamou atenção. Se perdesse, olha aí, jogamos desfalcado pela data FIFA. O que está acontecendo? O que está pegando agora? Só tem uma semana, como eu expliquei, até o fim do ano, sem jogo marcado para o meio da semana, que é justamente a semana da final da Libertadores, e a CBF faz isso para que envolvidos do futebol brasileiro possam jogar naquele meio de semana, que vai acontecer numa terça-feira. Palmeiras e Flamengo vão jogar numa terça-feira, porque na quarta daquela semana eles terão que fazer o check-in em Lima. Bota pra gente o calendário de Palmeiras e Flamengo até o fim do campeonato, porque é uma questão bem difícil, eu vou tentar explicar o que está pegando. Então, na próxima rodada, tá tudo certo. O Palmeiras vai receber o Santos, o Flamengo vai visitar o São Paulo, né, jogos desse meio de semana, amanhã, tudo certo, o Flamengo vai visitar o São Paulo, não tem desfalque. Fim de semana também tá tudo certo. Palmeiras vai visitar o Mirassol, o Flamengo vai receber o Santos. Aí vem o problema. Esse jogo, que é o jogo atrasado da 13ª rodada, Santos e Palmeiras, está marcado pro dia de Brasil e Senegal, um sábado, né? Assim, dia 15 de novembro, assim como Sport e Flamengo. Está marcado pro dia, já está faz tempo, né? Dá para colocar esse jogo numa outra data? Tá difícil arrumar uma outra data. Então é bem provável que pelo menos esse jogo eles jogam. Estão tentando uma solução, eu não consigo enxergar qual. Estão tentando uma solução, mas é bem possível que eles joguem aí desfalcados. Você imagina visitar o Santos na Vila Belmiro, com o Santos desesperado contra o rebaixamento, com 8 desfalques, mas pode ser a realidade do Palmeiras. E aí, o jogo seguinte é Galo e Palmeiras e Fla-Flu. Esse jogo está marcado para uma quarta-feira, que é o dia seguinte a Brasil e Tunísia. Ou seja, não dá tempo dos caras voltarem para jogar. E tem um outro problema. Nesta quarta-feira é o dia em que o Galo terá que fazer o check-in em Assunção para a final da Sul-Americana. Então, ou ele joga o Galo quarta-feira de tarde, 4 da tarde, e viaja na sequência, ou põe para terça-feira, dia do jogo da seleção, coisa que a CBF não quer. Então, tem uma possibilidade que é, por exemplo, pegar esse Palmeiras e Vitória da 37ª rodada e colocar ali, onde é a 34ª. Mas isso você mexe com outros times interessados em outras partes da tabela, né? E, inclusive, o Palmeiras olha para isso e fala, poxa, mas então eu vou ter que jogar os 2 jogos finais do campeonato fora de casa, será que é bom para mim? Então tem essa questão, não tem solução perfeita. Aí tem o Palmeiras e Fluminense, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Vitória, que pode ser Palmeiras e Galo, na 37ª, Ceará e Palmeiras, quando o Palmeiras vai pegar Bragantino, Galo fora, Ceará e Mirassol. Para fazer essa troca também desse jogo do Vitória com o jogo do Atlético, você tem que consultar o Vitória também. Claro. O Vitória também está numa briga de zona de rebaixamento e ele pode entender que jogar na 37ª rodada contra o Palmeiras já pode ter ganho o título e pode ser um jogo teoricamente mais fácil do que na 34ª. Então, como é que você convence o Vitória também a mudar as datas de jogo? Por enquanto é uma ideia. Galera, o Mengão pode ter até 8 desfalques na data FIFA. Vamos aguardar para ver se isso realmente irá acontecer. Sim. Eu não estou dizendo que vai acontecer, é uma ideia. É porque se você tem uma ideia com 2 pontas, é difícil, mas você tem 2 pontas. Aí você coloca uma terceira ponta, você complica ainda mais, né? Fica mais difícil ainda de você resolver. Aí eu perguntei. Você está embolando mais o novelo, né? Se não for o Galo... O carretel. Se não for o Galo, é possível que o Fla-Flu seja quinta-feira, por exemplo, e esse hipotético Palmeiras e Vitória na quinta-feira, para que dê tempo dos jogadores que defenderam suas seleções voltem? Não dá, porque você impacta as rodadas seguintes, não tem data. Então, tá um quebra-cabeça danado. E como disse o Formiga, você imagina
se eles estivessem nesse momento na semifinal da Copa do Brasil. Aí, cara, não ia ter como terminar o ano. Então, para sorte do nosso calendário, olha que loucura. Para sorte do nosso calendário, Palmeiras e Flamengo foram eliminados da Copa do Brasil, senão não ia ter como terminar o ano, não ia ter como. E aí, um problemão que vai ser lá na frente tratado pelos clubes é que o campeonato acaba num domingo, né? Dia 7. 3 dias depois, começa o Intercontinental. Então, ou Palmeiras ou Flamengo, quem ganhar a Libertadores, vai ter que jogar domingo uma partida que pode decidir o título, e embarcar, como fez o Botafogo, na sequência, para 3 dias depois, do outro lado do mundo, estrear o Intercontinental. Aquilo acabou com a chance do Botafogo. E provavelmente vai acabar com a chance do campeão da Libertadores esse ano de ter um bom Intercontinental também. Então, insisto, aqui no futebol brasileiro, os clubes são punidos pela competência deles. Ganhou o torneio, se classificou para outros, você vai se ferrar, porque o calendário não vai deixar você disputar tudo decentemente. Você joga o decentemente. campeonato inteiro a bordo de um navio 5 estrelas. Quando chega no momento decisivo do campeonato, você aluga um bote e manda todo mundo entrar no bote. Entra aí no bote, dá umas remadas aí e resolve. É isso que está acontecendo, cara. Chega no ápice do campeonato, você tem um Palmeiras e Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras e um Fla-Flu. É só isso. É como se fosse Real Madrid, Barcelona e Chelsea e Liverpool. Ah, não. Vai jogar com reserva, porque eles estão voltando da data FIFA, que está todo mundo cansado. Então mesmo, a questão... Aí, cara, isso aí é um absurdo, é uma coisa tão surreal que a gente fica até com medo até por ser uma coisa do sistema, não ter um culpado individualizado para você apontar para ele, para você é o responsável. É o sistema que está errado. Eu acho que mas é o último ano, né? Provavelmente, mas, não? Pô, mas só olha, que rolo para o último ano, né, cara? Porque, na verdade, você está matando a reta final do campeonato, independentemente de no final quem for campeão. Eu estou olhando para o produto, cara. Na verdade, é o que interessa a todo mundo, a nós, aos clubes, aos dirigentes, aos jogadores, ao torcedor. Agora, o Bruno tocou num ponto que eu não tinha me atentado, né, durante a minha manhã de obsessão com esse tema, que é o terceiro elemento, o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que tirar uma distância de 5 pontos para o líder e um jogo a mais, e ele pode se aproveitar, cara, dessas 3 rodadas, 2 com desfalques e uma na semana da final da Libertadores, e ele pode aproveitar, cara. Realmente. O Cruzeiro vai pegar o Grêmio, vamos colocar na tela os jogos que restam para o Cruzeiro, agora nesse meio de semana, amanhã. Depois recebe o Fluminense, vai visitar o Juventude, recebe o Corinthians, visita o Ceará, recebe o Botafogo e encerra contra o Santos. O Cruzeiro pode levar vantagem, cara. A tabela do Cruzeiro não tá boa, hein? O Cruzeiro pode levar vantagem, agora, pode mesmo. E o campeonato, você vê, né? Ele pode pegar um rumo completamente diferente, cair. Eu falo cair no colo, mas o Cruzeiro se preparou para estar por ali, né? E aí é mérito ele estar sempre colado. Quem tivesse colado nos dois aí... Não desgarrou em nenhum momento. O erro do Cruzeiro foram aquelas derrotas em casa. Ficou por ali. Então, assim, a gente está falando de um time que se preparou para isso. Se por acaso se beneficiar, é mérito também, porque o campeonato de pontos corridos, que a gente falando da história da maratona, tem uma porrada de percalço no caminho. E, de novo, eu estou tentando olhar aqui para a realidade. É o que é. Do jeito que é, o campeonato pode tomar um rumo que era inesperado, porque a gente estava só olhando para Flamengo e Palmeiras aí, e com essa quantidade de desfalques gigante, pode até ser que não aconteça nada, né? O Flamengo e o Palmeiras fiquem 100% de aproveitamento com os desfalques. Porque, vale lembrar, no ano passado, o melhor momento da era Tite foi na Copa América, ele com uma porrada de desfalque, né? Ele conseguiu recuperar o time com os titulares tudo fora. O Flamengo melhorou com os desfalques, com o Tite. E, assim, aconteceu. Pode ser que o Flamengo e o Palmeiras sintam 0 desfalques e ganhem todos os jogos, mesmo nessa zona aí. Mas pode ser que não. E aí o Cruzeiro pode acabar beneficiando. Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Em breve eu volto com mais informações do Mengão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!